Bom, checklist. Vocês adoram checklist. Quais são os documentos que eu vou solicitar? Aqui eu trouxe para vocês mais focado no cliente mensalista. O foco de cada um de vocês é transformar o cliente anual em mensalista. Então, foi mais focado no cliente mensalista. E aqui, basicamente, são quais documentos eu solicito para criar o meu primeiro checklist, para o meu primeiro cliente. Esse é meu primeiro cliente. O primeiro cliente é a faculdade, dê valor gigantesco para o seu primeiro cliente. Né? Entregue uma valorização, entregue muito over delivery. Faça diferença na vida desse produtor rural. Realmente faça diferença, porque é a partir desse produtor rural que vocês vão colocar tudo aquilo que vocês conheceram, todo aquele conhecimento que vocês tiveram na prática. Vamos sair do âmbito do conhecimento, vamos partir para a prática. Então, dê muito valor para esse primeiro cliente. Seja na conquista, seja na prospecção, ou então seja, né, já nesse primeiro contato, nesse primeiro atendimento. Eu vi que a Adri falou aqui, ó, pensar no primeiro conversa me deixa muito mais tranquila. Realmente é uma conversa informal. Ele não quer formalidade. Ele não quer que você fique falando para ele, olha, senhor José Garibaldi. Nossa, fui longe, eu não sei onde que eu achei esse nome. Senhor José Garibaldi, é o seguinte. A Instrução Normativa 83/2001 falou que a agricultura é qualquer cultivo do solo, é a cultura do solo, seja qual for o tipo do cultivo. Qual que é o do senhor? Não é isso que ele quer, é conversa informal. Vamos dar uma volta. Eu vi aí, né? Tô chegando aqui na fazenda. Eu vi aqui que o senhor produz soja. Não, o senhor produz agricultura. Você não sabe, você não precisa identificar se aquela folha é folha de soja, de feijão, né? De amendoim. Mas, gente, pelo menos você tá vendo que é agricultura. Você entrou na fazenda, você viu que não tinha gado, então é agricultura. Ou você entrou na fazenda, você viu que tinha gado, olhou para tudo quanto é lado, você viu gado, você viu pasto. Por mais que você não viu gado, você viu pasto, você viu pastagem. Então você começa a quebrar gelo aí, começa por aí. Então é aí que você vai identificando, olha, eu vi que o senhor também faz a retirada de leite, ou o senhor tem o gado ali, o senhor vende gado somente para abate. Isso serve também para prospecção. Eu vi o pessoal que está adorando esse quesito conversa. Mas é uma conversa que vocês precisam ter. Não é perguntar, não é chegar lá com checklist, com aquela pasta bonita, capa dura, né, com a foto do cliente ali. Fala, fala para mim. O senhor vai falando, eu vou respondendo. Vou perguntando, o senhor vai respondendo. Não é entrevista de emprego, não é uma entrevista para pro jornal. É uma conversa informal. Muitas das vezes essa conversa pode acontecer debaixo de uma mangueira. Muitas das vezes essa conversa pode acontecer debaixo, né, se ali comendo fruta com o produtor rural. Essa conversa pode acontecer na roça, ele em época de colheita, porque é informal. Você não pegou aquele momento e falou, olha, reunião com o meu contador. Nossa, pensa o produtor rural pensando, olha, meu contador quer marcar uma reunião lá no escritório de terno e gravata. Não é isso, tá? Então considerem, realmente sintam mais leve em considerar esse primeiro atendimento como uma conversa informal, onde essa conversa vale ouro para vocês. Essa conversa que vai ajudar no campo de batalha. E aqui eu trouxe basicamente um checklist dos documentos para o dossiê de vocês, para o primeiro dossiê, os documentos que vocês vão ter na execução, tá? É na execução do serviço. São documentos que, na falta de algum desses documentos, pode impedir alguma execução de serviço lá na frente. Então, já pensando nisso, vamos tentar, né? Porque é difícil a gente conseguir o produtor rural parar para poder nos mandar tudo que a gente precisa, ou principalmente quando a gente precisa urgente, ou ele precisa urgente, a gente tem que correr atrás de algum processo. Então, quanto mais a gente tiver já esses documentos em mãos, é melhor. Documentos do produtor rural. Básico: RG, CPF, comprovante de endereço, certificado digital. Certificado digital muda a vida, gente. Olha, a melhor coisa que existe na face da terra é o certificado digital. Então, dependendo de qual é a valorização dos seus honorários, se o produtor rural ele não tem o certificado, faça você o certificado digital para ele. Porque, olha, isso daqui vai nos ajudar em software de BPO financeiro, na hora da escrituração do LCDPR, ou então quando a gente vai fazendo
quando a gente faz esse monitoramento de documentos, a gente tira uma carga gigantesca, tanto do nosso cliente quanto das nossas costas, tá? Então, certificado digital muda a vida. E principalmente se for o A1, né? Se for aquele que fica no seu computador, você consegue colocar em todos os funcionários, né? Ou então no servidor. Certificado digital muda o jogo de muita gente. No mínimo, uma procuração, tá? Se não deu certificado digital, no mínimo, tenha procuração. Senhas. Não deixa para pedir senha quando vocês estiverem utilizando. Não deixa para pedir senha da Secretaria da Fazenda quando você tiver que abrir uma inscrição estadual em cima da hora, porque o caminhão tá lá carregado para colher o soja, tá carregado, querendo sair, querendo nota fiscal. Não deixa para pedir em cima da hora. Então, vamos pedir esses documentos. A senha da Secretaria da Fazenda, a senha do Gov, senha do IBAMA, senha do CAR, senha da GTA. Porque, querendo ou não, se o produtor rural, olha, a pessoa que fez o GTA para ele lá não tá lá no momento e precisava consultar alguma coisa, alguém tem que ter essa senha, tá? Ou até mesmo eu quero consultar para ver se a movimentação física que aconteceu dele, até mesmo para preencher o imposto de renda, não precisar ficar atazanando um funcionário que não te passa informação, né? Então, ter essas senhas já nesse primeiro momento, não no primeiro contato, mas eu falo, já no começo da prestação de serviço é importante para você lá na frente ter o olhar torto para você quando você for pedir esses documentos. Senha do IBAMA, senha do CAR, isso vai fazer com que vocês, quando for preencher o ITR, já consigam fazer o ADA e consigam preencher o ITR com todas as informações necessárias. Contrato, faça um contrato de prestação de serviço, documento dos cônjuges, porque pode acontecer de você ter que fazer imposto de renda dele e também da esposa, ou ter muitos documentos que vai precisar de ambos, né, de assinatura de ambos, então tem o documento dos cônjuges também. Documentos do imóvel rural. E aqui no documentos do imóvel rural é para cada imóvel rural, para cada fazenda que ele produz. Se ele tiver 5, você vai ter uma pastinha com esses documentos de cada uma delas, né? Vai ter 5 pastinhas: Fazenda São José, São Judas, São Bartolomeu. Perdi agora a criatividade, não tenho muita criatividade, mas você vai ter uma pastinha para cada uma dessas fazendas. Se for uma só, é uma pastinha onde dentro dela tem a ITR, CCIR, CAR, ADA, matrícula, não precisa ser a mais atualizada, né? Não precisa ser a atual, mas sim a última que ele tiver, a mais atualizada que ele tiver. E o produtor rural, ele está sempre pegando novas matrículas, ele está sempre atualizando, porque ele precisa para banco, ele precisa para fornecedor, então ele está sempre utilizando as matrículas. Então sempre tenha o hábito de você ter esse arquivo também digital, tá? Faça tudo isso já na modalidade digital, porque isso vai facilitar muito a sua vida na hora de poder mandar esses documentos para os clientes, não tanto o físico, mas o digital. Realmente tem esses dossiês de maneira digital para poder facilitar a sua vida e a vida do fornecedor e a vida do produtor rural e a vida de todo mundo. Ninguém sai perdendo, mas todo mundo sai ganhando. Documentos do proprietário do imóvel, porque se você precisar fazer uma atualização, por exemplo, do CCIR, você vai precisar mandar, dependendo de qual é a regional do INCRA, para você fazer a atualização do CCIR, você vai precisar de RG, CPF, esse é em todos, mas talvez você precise do comprovante de endereço do proprietário, se for uma área não própria, né, for uma área de terceiros. Tem algumas regionais que pedem certidão de casamento atualizada também do proprietário, então depende muito da regional. Mas por quê? Bom, aqui é obrigatório, se ele não quiser mandar, você tem a ciência de que algum dia você vai precisar, tá? Então, se você fez a análise ali, você viu que tá tudo certinho, não tem nenhuma divergência em TR, CCIR, as matrículas, não tem nenhuma divergência, não necessariamente você precisaria dos documentos do proprietário. Mas se você encontrar divergência nesses imóveis rurais, você vai precisar ter esses documentos em mãos também. Porque dependendo da regional, toda regional pede RG e CPF, mas dependendo da regional vai pedir comprovante de endereço e também certidão de casamento e dependendo da regional, o documento dos cônjuges também. Tá? Depende muito da regional do INCRA, onde você vai ter que mandar, da jurisdição. Documentos da exploração rural. O contrato agrário, tenham sempre em mãos o contrato agrário que faz o vínculo do produtor rural com aquele imóvel rural. É um contrato de arrendamento, parceria, comodato, condomínio, integração.
Tenham também a carta de anuência. A carta de anuência é um documento que o proprietário da terra... Tô comendo um monte de letra aqui, né? Que o proprietário da terra, ele dá para o banco, para se acaso o produtor rural ele não pagar o financiamento, o banco ele consiga retirar aquela safra produzida da terra do proprietário, tá? Então a carta de anuência, isso daí é muito comum, algumas cartas de anuência estão acontecendo dentro do contrato agrário, mas quando você for fazer um dossiê para mandar para o banco, você vai precisar. Então não custa nada você ter também a carta de anuência aí, tá? Não é obrigatório, mas não custa nada você ter também. Inscrição estadual e CAEPF de cada uma das fazendas. De cada uma das fazendas. O que acontece? Tem alguns estados, por exemplo, o estado de São Paulo. Eu consigo ter uma inscrição estadual única por município desde que eu tenha um regime especial. Então, tem alguns estados que você consegue ter uma inscrição estadual por município. Se eu tiver 5 fazendas, eu vou ter uma inscrição estadual por município. Tá? Mas para isso eu preciso entrar com um regime especial perante a Secretaria da Fazenda do Estado para eu conseguir e ver, primeiramente, se a Secretaria da Fazenda ela aceita ter o regime especial. CAEPF de cada uma das fazendas, independente se tem funcionário registrado ou não, é um cadastro obrigatório. Independente se tem funcionário registrado. Documentos da escrituração fiscal. Declaração do imposto de renda dos anos anteriores, LCDPR dos anos anteriores e para execução mensal, os documentos que comprovem as receitas, as despesas, cada um dos itens que vai comprovar aqui, ó, pode ter comprovante bancário, referente aos pagamentos e também os recebimentos, relatórios de fornecedores, relatórios de clientes com datas de pagamento, datas de recebimentos, extratos bancários. Esses são os itens que geralmente você vai solicitar para que você consiga comprovar, né? Aqui nos receitas é documentos, tá? Notas fiscais. Notas fiscais de receitas e também notas fiscais de despesas. Comprovantes bancários. Comprovantes bancários. Falei que eu tô comendo, acho que eu tô com fome, não almocei ainda, tô comendo letra. Comprovantes bancários. Cada um desses itens vai ser para execução do serviço de vocês. Como vocês gostam de checklist, tá aqui um checklist para vocês conseguirem fazer a execução dos serviços.